Olá, bem-vindas, bem-vindos. Espero que vocês me ouçam bem. Já vejo que Fernanda está aqui. Olá, Olá, Fernanda. boas tardes, boas noites, vamos tudo, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Isso aí, gente, tudo bem? Tudo bem, Fernanda? Nossa, muito obrigada. Eu tento te acompanhar aí nas redes sociais, vejo que você é uma super mulher, tá em todo. Quando você pensou na Fernanda, ela apareceu. Você está participando de muitas coisas ultimamente, bom, com o que tem acontecido nos Estados Unidos, né? Então, eu fico muito lisonjeada que você tenha conseguido aí um espacinho na sua agenda para vir conversar aqui comigo e com o meu público, que eu tenho quase certeza que é o mesmo que o seu. Eu acho que a gente tem bastante seguidor em comum. Obrigada mesmo, viu? É verdade, Ana. Obrigada você pelo convite, pela deferência, né, de pensar em mim para participar dessa live. Eu vi o pessoal animado lá nas redes, fiquei bem feliz também pela audiência. Então, sintam-se todos aqui acolhidos, bem-vindos a essa conversa, né? Mais um papo assim entre Sim. nós, informal, para trocar um pouco de experiências. Eu acabei escolhendo como objeto de estudos, né, um tema que são os Estados Unidos. E no meio do caminho tinha o Trump, né? Tinha o Trump no meio do caminho, tinha o Trump por ali. E aí, bom, agora minha vida é mais ou menos essa, desde o Trump, né? Eu abro a geladeira, eu vejo o Trump, eu abro o box do banheiro, eu vejo o Trump, Trump tá em todo lugar. E mesmo quando não é mais presidente, ele ainda continua fazendo minha vida ter um ânimo extra, assim. Então, realmente acabei tendo uma rotina mais atabalhoada do que a média nos últimos tempos, mas é bom, né? Enquanto a gente está fazendo o que gosta, não podemos reclamar. Enfim, muito bom estar aqui com você. Ai, que bom. E no final foi ótimo, inclusive, que apesar da gente estar conversando aí desde dezembro, mais ou menos, que rolou agora em março, porque é o mês internacional das mulheres e eu estou aqui no canal com essa temática. Inclusive, depois de ver algumas entrevistas que você fez com algumas diplomatas, entrei em contato com algumas delas, inspiradas por você. Vejo, aliás, você é uma ótima entrevistadora. Eu preciso fazer esse comentário aqui, tenho acompanhado lá no YouTube. Estou conversando com a Viviane, por exemplo, já recebi um sim dela, já dando spoiler aí, ela vai nos conceder também uma entrevista. Então, eu estou concentrando só mulheres nesse mês de março, e grandes internacionalistas, diplomatas e mulheres trabalhando também na ONU. Então, deu tudo certo. Mas, Fernanda, como você falou, é um bate-papo, né? Eu não tenho, assim, as perguntas prontas, mas eu sempre tento seguir uma estrutura de que a primeira pergunta é sobre quem é você, né? E aí você, né, pode dizer o que você sente à vontade, contar da sua história, quem é a Fernanda e por que escolheu relações internacionais. Aí depois a gente vai seguindo aí a sua carreira até onde você está hoje. E como eu sou também, Fernanda, mentora de carreira, eu sempre pergunto muito sobre as competências, tá? Quais são as competências que você, como uma profissional, identificou que são importantes para esses jovens que estão entrando, principalmente em RI agora? Então, além, né, do curso, da parte teórica, quais são as competências, habilidades técnicas, práticas que você acredita que sejam importantes? Mas isso a gente deixa um pouco mais para o final. Vamos começar agora perguntando quem é a Fernanda e por que RI, Fernanda? Bem-vinda! Muito bem. Então, quem é a Fernanda na fila do pão, né? Essa é uma pergunta difícil de responder. Eu vou começar dizendo que eu sou uma curiosa, uma pessoa que sempre quis aprender mais sobre o mundo, sobre as culturas, sobre as características, né, dos lugares. Então, talvez o que tenha motivado toda essa história lá desde o início tenha sido essa sede, né, por desbravar o desconhecido. E é bem interessante, eu gosto muito de uma analogia, né, que o embaixador Rick Cooper, com quem eu trabalho, inclusive, sempre faz, e eu me identifico muito com isso que ele fala. Ele lembra um estudo, na verdade, que o Levi-Strauss fez há alguns anos, e ele, explorando um pouco sobre a tribo dos Inhambiquaras, né, uma tribo nômade de índios, o Levi-Strauss identificou que esses índios eles, quando esgotavam, né, uma região, enfim, os recursos disponíveis, eles migravam para um outro lugar e, ao chegar nesse novo lugar, eles se deitavam
e ficavam lá por dias deitados, né? E aí, quando questionados do porquê, afinal de contas, eles tinham essa prática, a resposta deles é de que, embora o corpo chegasse, a alma, ela ainda demorava um pouco para se conectar, porque ela ficava ligada ao ambiente anterior, ao espaço antigo, né? E eu sempre gosto de me definir com essa analogia dos inhambiquaras, porque é como se os internacionalistas, de uma forma geral, eles fossem almas livres do mundo, né? Sempre dispostos e interessados, por conta dessa curiosidade, a explorar o que tem em novos locais, em novas realidades, mas ao mesmo tempo sem deixar de considerar esse apego a tudo que veio para trás. Então, a gente tem raiz hidropônica, a gente tem interesse em conhecer coisas novas, a gente está afim de fazer essa migração, mas sempre esperando a alma chegar, né? Uma alma porosa, uma alma que vaga por vários lugares do mundo. Então, acho que eu começaria me definindo um pouco nesse espírito, como uma curiosa da alma inhambiquara, né, que está por aí tentando fixar raízes no formato hidropônico. Agora, do ponto de vista, assim, currículo vitae, né, para ser mais objetiva, eu sou internacionalista no perfil do que as pessoas por aí chamariam de puro sangue, né? Eu sou RI raiz, no sentido de que toda a minha formação e a minha experiência profissional é ligada ao campo de relações internacionais desde o começo. Então, eu me graduei em relações internacionais, depois fiz uma pós-graduação em globalização e cultura, daí fiz mestrado e doutorado em relações internacionais, sempre com foco em estudos de Estados Unidos, né? Eu sou o que as pessoas por aí diriam americanista, né? Então, uma internacionalista especializada em política americana. E aí, o que eu tenho feito da vida desde então é conciliado algumas atuações de carreira que têm a ver com essa minha origem de estudos. Então, eu sou, evidentemente, na maior parte do tempo acadêmica, né? Eu me dedico a atividades de docência e de pesquisa, sou professora universitária, coordeno o curso de Relações Internacionais da FAP, que é uma das mais tradicionais aqui de São Paulo e do Brasil. E nas horas vagas, como eu costumo brincar, eu faço algumas outras coisas que são típicas de internacionalista. Então, tenho uma vocação e um apego muito grande relacionado a atividades de comunicação, mídia, imprensa. Então, trabalho muito como comentarista, analista internacional. Agora estou escrevendo regularmente para o UOL, né? Sou colunista lá do UOL também para temas internacionais, mas já faço isso no sistema freelancer há bastante tempo. E, eventualmente, também tenho tido a oportunidade de representar o Brasil em diferentes circunstâncias, sobretudo da vida multilateral, seja em reuniões de juventude, em reuniões como representante do terceiro setor, ou mesmo do setor de educação, né, em várias ocasiões. Então, é como se, ao mesmo tempo, eu fosse uma practitioner de relações internacionais, porque, afinal de contas, eu sou um agente de negociação em diversas circunstâncias, não necessariamente em nome de um governo, mas em nome de várias instituições, e, paralelamente, sigo com a minha vida acadêmica e de análise, né? Eu tenho muito interesse pelo setor dos think tanks também. Eu tive uma experiência bem no início da minha carreira nos Estados Unidos, lá em Washington, no CSIS, que é um dos maiores do mundo, né? E vocês sabem que think tank nos Estados Unidos assim, parte do pão nosso de cada dia da política, né? Eles brincam que Washington é uma porta giratória. Você que está no contexto europeu sabe disso também, porque é uma realidade de boa parte desses países, em que o indivíduo ele não exerce ao longo da sua vida uma única função. Então, você escolhe, vou ser acadêmico, vou ser lobista, vou ser político, e segue a vida inteira nessa carreira. Na verdade, não, né? A porta giratória da vida vai impondo diferentes papéis ao longo da carreira. Em Washington, quando eu estava lá fazendo meu estágio, né, recém-formada da faculdade, eu via essa realidade. Então, o pessoal que trabalhava no governo, depois ia lá se dedicar aos think tanks, depois dava aula em universidade, de repente era aproveitado nas negociações de uma empresa. E essa possibilidade de integração, de não pensar a vida e nem a carreira por uma ótica muito fechada, de caixinhas, me deixava, assim, muito entusiasmada. Então, é como se dentro da realidade brasileira, que é muito diferente dessa realidade que eu estou descrevendo, ainda bastante particular, eu tentasse mimetizar um pouco, né, desse sonho
que eu vi acontecer por lá. Então, a minha carreira hoje, a minha vida diária, cotidiana, ela é um mix de várias coisas, né? Sempre que as pessoas dizem, é importante você ter o plano A e o plano B na sua carreira, sempre importante você diversificar e tal. Eu brinco, eu falo, acho que eu levei isso tão a sério que eu atualmente tenho 7 empregos. Então, é o plano A, o B, o C, o D. E no final do dia, Sua cada um carteira de desses... investimentos aí tá bem diversificada. Está diversificada. Então, não só estou gerenciando meu risco, que é verdade, importante para qualquer um na carreira, ainda mais em tempos como esse nosso, né? São de incerteza e tudo, mas tem a ver também com realização pessoal, né? Não é só para ter ali no contra-cheque vários empregadores, não é isso, mas tem a ver com explorar, como você mesma já mencionou no começo, diferentes competências, habilidades, características que a gente tem. Eu ouvi por muitas vezes dos meus alunos que eu era ótima professora, mas eu tinha mais características do que um professor só. Eu era muito empreendedora para ser professor, né? Eles achavam engraçado isso. Ao mesmo tempo, os meus colegas empreendedores dizem, nossa, você é muito didática para explicar, para participar de reunião e tal. Então, veja, não significa que eu seja boa pra caramba ou não estou nem falando em relação a essa qualificação, mas o que eu estou dizendo é que a gente pode olhar para a nossa própria carreira, e é o que eu tenho feito com a minha, com esse olhar de conciliação, né? Então, eu nunca me vi diante da necessidade de fazer uma escolha, eu vou fazer isso ou aquilo e uma coisa em detrimento da outra. Eu tenho tentado abraçar, dentro das minhas possibilidades, né, aquilo que para mim parece fazer sentido. E o objetivo no final disso tudo, que me motiva, é um pouco aquele mesmo, né, de onde a gente partiu, assim. É, ao mesmo tempo, a busca por tentar... responder às minhas curiosidades naturais, né? De querer aprender, de querer ampliar repertório, desvendar o mundo e, ao mesmo tempo, acomodar nesse mundo algum tipo de contribuição para que eu me sinta uma pessoa que fez diferença. Você sabe que quando eu era mais nova, eu pensava nessa coisa de mudar o mundo e tal, e eu acho que eu tinha uma visão um pouco romântica do que era mudar o mundo. Então, primeiro eu achava que eu tinha que mudar o mundo fazendo coisas grandiosas. Depois eu migrei para o outro extremo, que é o ceticismo de quem se dá conta de que fazer as coisas grandiosas talvez não seja tão possível, tão viável, pelo menos naqueles termos, né, mais utópicos que a gente cria como parâmetro. E depois eu passei a adotar uma terceira versão disso tudo. Eu abandonei a utopia, abandonei também o pessimismo total e eu comecei a entender que, primeiro, a vida acontece no local, embora os efeitos em geral sejam globais. E segundo, né, cada pessoa é um mundo inteiro. Então, cada vez que eu penso que eu contribuí para formar um novo aluno ou que eu esclareci por meio da minha fala uma dúvida de alguém que não estava conseguindo compreender alguma coisa a respeito da realidade, eu me sinto fazendo o meu pequeno papel de mudança no mundo. Então, é um pouco isso, assim, resumir a trajetória bem resumida. Mas agora, se você quiser, a gente pode explorar mais as nuances que você considere relevante. Eu falo pra caramba, esse negócio do Instagram vão ter que derrubar, senão a gente não para mais. Você é leonina, né? Que eu sei Leonina. que sim, eu adoro, as minhas melhores amigas são leoninas. Eu sou canceriana, então dá super certo, não tem problema. Olha, meus amigos dizem que tem uma combinação perigosa. Eu sou leonina de signo, mas o meu ascendente é Capricórnio. E aí eles dizem que é por isso que essa minha coisa meio workaholic, de pragmatismo total e fazer um monte de coisa, e esse vínculo profundo com o trabalho. Com o trabalho, então, você está em maus lençóis aqui. Vai falar de carreira com a pessoa nessa configuração astrológica. Eu adoro. Agora, eu estou preocupada se a gente vai conseguir fechar em 1 hora, que você tem compromisso, porque se deixar, olha, vamos longe. O que vou eu responder igual o Trump, nos tweets, prometo. Vamos lá. Não, o que eu achei fantástico, né, da sua fala, e eu, né, te acompanho já há um tempo e vejo, é que você, né, Fernanda, você conseguiu, assim, você é bem internacionalista, no sentido de que você tem vários interesses, como você fala, né, você não se restringe só à vida acadêmica, ou só à imprensa, ou só ao seu empreendedorismo, né, a gente vai chegar lá, você como criadora de conteúdo também, que a gente sabe que você também tem essa faceta, mas você conseguiu de alguma forma, né, costurar, quer dizer, porque não uma crítica, mas um problema às vezes do internacionalista é porque por ele ser multipotencial ou ter vários interesses, às vezes
carreira fica assim um pouco difusa, porque você quer estudar gênero, mas você também quer trabalhar com direito internacional, e aí fica às vezes naquela dificuldade até de se encontrar na vida profissional, né? Porque são muitos interesses diversos e nem todo mundo tem essa habilidade de costurar como você tem. Eu queria te perguntar se isso sempre foi assim, claro para você, se ou como que acontece, como que você conseguiu de alguma forma suprir essa sua necessidade de tentar coisas diferentes, mas ao mesmo tempo se manter fiel aí a alguns aspectos da sua carreira. Aconteceu naturalmente? Você teve uma mentora, um mentor, um coach? Como que foi esse processo? Como você conseguiu amarrar tudo de uma maneira tão fluida, legal, do jeito que você fez? Conta pra gente. Olha, nessa pergunta é muito boa. Eu vou, antes de responder da minha experiência pessoal, fazer um rápido comentário sobre a máxima que eu tenho ouvido há anos, né? Você com certeza também está careca de ouvir essa frase, que é aquela história de que o mercado de relações internacionais é muito difícil, né? Eu sempre respondo aos meus alunos da seguinte maneira: número 1, não acho que tem nenhum mercado fácil. Já começa por aí, né? Mas, em particular, a carreira de relações internacionais, ela é por si só extremamente heterogênea, né? É um mercado muito heterogêneo. Então, quando as pessoas me perguntam, qual é o salário médio de um profissional de relações internacionais? Eu já começo a dar risada, porque eu digo, bom, depende. Se você está trabalhando numa ONG, é um. Se você está trabalhando em um banco, num segmento financeiro, é outro. Se você está dedicado a uma carreira acadêmica, é outro. Se está numa transnacional, é outro. Numa instituição multilateral, é outro. Então, assim, eu acho que a gente muitas vezes se apega a esses chavões, a essas máximas, né? Não, é difícil e tal. Mas quando a gente faz isso, a gente perde a oportunidade de, primeiro, se aprofundar no que efetivamente merece atenção e, mais do que isso, chamar para nós a questão da autorresponsabilidade. Então, como é que eu, né, um agente que tem o poder de ação, obviamente está embutido na figura de agente, posso transformar essa realidade a meu favor? Então, assim, eu acho que, independente do caminho que a pessoa vai trilhar, se é um caminho parecido com o meu ou não, dentro de relações internacionais, o passo número 1 é reconhecer que caminho fácil não existe para ninguém, mas que todo mundo tem sim poder de transformação diante da própria realidade. Estou longe aqui de querer falar em mérito, não é isso que eu estou dizendo aqui, mas eu estou dizendo que a gente tem que assumir as rédeas da nossa própria história e a gente tem que tomar decisões e bancar com responsabilidade essas decisões, né? Arcar com certos custos. Às vezes vai implicar abrir mão de coisas importantes, às vezes vai implicar reconhecer que a gente falhou na hora de tomar uma decisão. Enfim, não é fácil assumir responsabilidade. Aliás, muito mais cômodo não assumir e dizer, realmente, olha, aquilo que eu queria para mim em relações internacionais não deu certo, porque é uma área muito complicada. Mas e você, né, animal zoológico, agente? O que é que você fez diante dessa realidade? Então, eu acho que a minha primeira característica pessoal foi de nunca me resignar muito em relação a essas frases do imaginário popular. Segunda coisa, eu acho que tem também uma questão que é assim, relações internacionais, justamente por ser uma área multidisciplinar e tal, ela exige de nós que em algum momento a gente se cobre a estabelecer determinado foco, né? O foco pode ser em setor de atuação, o foco pode ser temático, o foco pode ser regional. Tem vários jeitos de você estabelecer um foco, mas eu acho que isso é muito importante. Durante boa parte da graduação, eu me lembro de falar com os meus professores, de dizer assim lá, quando eu era novinha, né? Professor, o meu problema é que eu gosto de tudo, né? Eu tinha vários amigos que diziam, eu não gosto de nada. E aí, no meu caso, era o contrário, eu gostava de tudo. E, em alguma medida, isso era bom, porque eu tinha afinidade com as coisas, não tinha problemas no percurso da graduação em si. Mas eu, em algum momento, tive que dizer, bom, calma, gostar de tudo não é o suficiente. Eu preciso me dedicar a um processo, uma jornada de autoconhecimento mais profunda, para que, com base na identificação de certas características da minha personalidade, dos meus anseios, dos meus desejos e interesses, eu consiga, de fato, estabelecer aqui um recorte que me permita traçar uma identidade profissional. E aí a gente chega no terceiro ponto, né? Então, eu estava falando primeiro sobre tornar-se agente da própria história, depois estou falando sobre a importância de ter foco, e eu acho que tudo isso culmina na gente, de certa maneira, construir essa identidade. Então, no meu caso, eu nunca fiquei muito preocupada em onde eu ia trabalhar. Né? Assim, eu vou sair por aí mandando currículo, fazendo eventos e cursos e tal. Eu estava mais preocupada
em desenvolver uma narrativa sobre quem eu sou, qual é o problema que eu resolvo no mundo. Para depois, Nossa, fantástico. Né, porque depois eu pensava assim, se eu souber quem eu sou e eu me especializar e eu me aprofundar em um foco e eu entender que com esse conhecimento eu posso ser um agente de transformador, um agente transformador, um agente de transformação da realidade, aí eu posso atuar em vários lugares transversalmente, que é um pouco o que aconteceu comigo. Então hoje eu tendo me consolidado como uma pessoa que conhece Estados Unidos, política americana, eu sou útil para uma faculdade, eu sou útil para um jornal, eu sou útil para um think tank, eu sou útil para empresários que querem entender melhor da realidade desse cenário em questão. Então, no meu caso, a escolha pelo foco foi por um foco regional de estudos, né? Tá. E eu acho que quando você faz essa escolha, você precisa também estar ciente das renúncias que ela implica. A gente tem que se manter fiel ao plano. Então, vou te dar um exemplo. Eu já tive várias oportunidades... Stick to the plan. Exatamente, exatamente. Eu já tive várias oportunidades, assim, bacanas e tal, que iam me gerar grande visibilidade, mas que estavam fora do foco de narrativa que eu estabeleci para mim. Então, assim, Fernanda, você topa fazer um especial para o Jornal Nacional comentando a política indiana? Se o meu negócio fosse apenas ter, de repente, visibilidade, não, quero ser uma internacionalista que vai na imprensa, poxa, que legal, Jornal Nacional, um prime time, entendeu? Mas o que isso vai agregar naquela narrativa identitária de coesão, de foco que eu estava tentando estabelecer? Eu sou uma conhecedora de Índia? Eu não sou uma conhecedora de Índia. Eu trabalhei para isso? Não. Eu quero ser reconhecida como isso? Não. Além de correr o risco de eu, de repente, falar uma bobagem e afetar minha própria reputação ali num prime time, isso não condiz com o plano que eu quero para mim. Então, às vezes, a gente é tentado por coisas que a nossa vaidade chama, que, de repente, a nossa própria vontade pede. E eu acho que esse é um próximo passo. Então, assim, amarrando a resposta para você, eu diria, primeiro, é muito importante tornar-se agente da própria história. Segundo, eu acho muito importante reconhecer que é necessário ter um foco em RI. Quem quer tudo não consegue nada, isso é um fato. As pessoas ficam, assim, perdidas, sem saber para onde ir. E isso culmina numa dificuldade muito grande de contar uma história, né? Depois, eu acho que tendo esse foco estabelecido, você precisa ter clareza de qual é o problema do mundo que você resolve, e aí isso vai, né, vai derivar disso uma identidade profissional. E, por fim, eu acho que é manter essa narrativa com consistência, né? Com profissionalismo, com qualidade. Isso, obviamente, está implícito do ponto de vista da entrega de qualquer profissional. Mas eu acho que são essas coisas, porque no final do dia, o que a gente está aqui para fazer, né? Todas as profissões, todas as pessoas. A gente está aqui para contribuir para que o caminho de todo mundo seja mais leve. Alguns vão fazer isso salvando vidas na medicina, outros vão fazer isso promovendo soluções criativas na engenharia. A gente está aqui para tentar esclarecer um pouco sobre a vida social. E é esse o nosso papel, né? Então, eu diria que esse é um resumo do que funcionou para mim e do que eu até converso com os meus alunos. E aí, eu acho que é importante fazer um último comentário, que é assim, muita gente tem aquela ideia, e no Brasil eu entendo esse debate, de que a área de relações internacionais é uma área muito elitizada, de que é uma área restritiva e tal, e não deixa de ser verdade. A gente está falando de uma área que requer conhecimentos pré-adquiridos em idiomas, a gente está falando de uma área que por si só não faz parte do cotidiano imediato, né? E tudo mais, as oportunidades, elas envolvem algumas limitações e tal. Mas olha, eu sempre conto às pessoas, eu comecei a fazer relações internacionais sem nunca ter feito uma viagem internacional. Verdade. Eu estudava na faculdade, nunca tinha viajado para lugar nenhum, estudava inglês desde pequena, porque era uma preocupação da minha família, pelas restrições que eles próprios já tinham enfrentado nas suas carreiras individuais. Então, assim, não tive padrinho, não tive ninguém que me indicou para nada, não foi na base... E só uma pergunta, como que foi RI? Por quê? Você teve como que você descobriu esse curso? Só um parênteses aqui.
Não, é uma ótima pergunta, porque tem a ver com isso, né? Quer dizer, eu Aham. não vim de uma família de internacionalistas, não era filha de diplomata, De não tinha nenhum diplomata, padrinho, ONU, nada. nada disso e tal. Tinha conhecimento até bem limitado sobre o que eram essas coisas, né? Hoje a gente tem muito mais informação. Você põe no Sim, YouTube lá, vai inclusive me encontrar, e vai encontrar você, vai encontrar um monte de sim. gente explicando o que é a área, entrevistando pessoas e tal. Mas quando eu prestei vestibular para relações internacionais, eu, na época, era uma pessoa de um perfil bem interessante, inclusive, porque eu tinha até pouco tempo antes do vestibular dito que ia prestar vestibular para veterinária, né? Eu gostava de bicho, Nossa. e dizer que ia prestar vestibular para veterinária, fiquei um tempão falando isso. Depois eu mudei, eu migrei para áreas mais de ciências humanas, sociais aplicadas. Aí fiquei ali dividida entre direito, jornalismo, algumas coisas assim. E acabei descobrindo na época que existia o curso de Relações Internacionais. Foi até meu pai que um dia ouviu falar e veio me dizer, ah, acho que tem um curso lá que parece que tem um pouco a ver com você e Ai, que tal. legal. Então, foi meu pai que me contou. Mas estava muito inserido num contexto, na época, né, de envolvimento com política. Eu tinha feito parte de uma iniciativa que tem em São Paulo, que é o Parlamento Jovem Paulista. É uma espécie de deputado estadual por um dia, né? Você tem que Legal. formular um projeto de lei, você manda o projeto de lei para ser analisado, se ele for aprovado, aí você passa um período com os deputados estaduais lá, conhecendo os bastidores do Poder Legislativo Estadual e tal. E era um negócio super legal na época, as escolas todas queriam competir para mandar os seus alunos. E aí eu mandei 2 vezes, né, projetos de lei. A primeira vez foi projeto de lei na área de meio ambiente, depois foi um projeto de lei na área de educação de adultos, né, de alfabetização de adultos. E os meus Caramba. projetos foram aprovados nos 2 anos, né? Então eu tive uma imersão nessa vida política, ainda que simulada na época, isso foi muito importante. E da Cara, segunda vez que eu já estava no colegial, já estava perto do vestibular, eu acabei, eu decidi ser meio ousada, assim, falei, quer saber, eu vou me candidatar, já tinha ido uma vez, né, vou me candidatar à mesa diretora, né, da Assembleia Legislativa, vou tentar arrumar um cargo lá no Parlamento Jovem gente, Paulista. adoro. Mulher assim, ousada. E aí, você sabe que eu montei uma chapa, todo mundo disse pra mim, ó, vai ter a menor chance. A outra chapa que estava concorrendo era muito mais experiente, os caras já tinham feito várias vezes esse negócio, tinha vários deles que tinham vô, que era prefeito do interior de São Paulo, eram nascidos e criados na política. E aí eu lancei uma chapa e eu saí de candidata a presidente da chapa. Montei lá, secretário, tesoureiro e tal. E eu ganhei numa votação expressiva, inclusive. E aí eu fui eleita presidente do Parlamento Jovem Paulista e tal. E foi uma coisa que, assim, me deu muito essa sensação de caramba, acho que eu tenho um jeito para isso. Eu gosto de política, eu gosto de estudar política, gosto de fazer política. Eu acho que tem um monte de coisa legal que envolve política. Então E foi uma super novinha, né, Fê? Você ressignificação. tinha o quê? 16, 17 anos? Nessa época? 16, 15, Caramba. 16, estava no colegial. Então, assim, foi uma ressignificação da própria política. Então, é como eu te falei no começo, eu já era uma curiosa do mundo, aquela coisa assim, minha família é uma família italiana, de pessoas que migraram da guerra. Eu convivi muito fortemente com essa realidade, né? Uma família que preservou muito fortemente os laços europeus e preserva até hoje. Então, convivi muito com a língua, com a cultura, com a gastronomia e tal. E assim, fui me cercando dessas experiências. Então, acho que o que culminou, o que me fez fazer RI mesmo, foi uma mistura de tudo isso que eu te contei. Caramba! Nossa, e fantástico! E muito interessante que seu pai tenha visto e tenha falado, se esse curso funciona para você. Eu também sou de São Paulo, eu também tenho origem da Itália, de Portugal, mas a gente ficou mais próximo de Portugal. E eu também, assim como você, não tinha na época criador de conteúdo nem nada, eu descobri o curso através daquela revista Guia do Estudante. Mas eu estava indo para ser comissária de bordo. Você consegue me imaginar, né? Com o cabelinho Chanel assim. Então eu queria ser comissária de bordo porque eu queria viajar. Eu já tinha, não, eu quero viajar, quero rodar o mundo, aquela coisa rodinha no pé. E aí os meus pais são professores, ficaram assim com aquela leve pressão de que eu fizesse alguma graduação, que eu fosse para a universidade, que eu falei, vou fazer letras, porque eu sempre gostei de idiomas, também estudei inglês, mas descobri assim, e meus pais até hoje entendem mais ou menos o que é RI, mais ou menos o que é ONU, porque como você falou, não tá, né? Não é uma coisa que se discute ali na hora do jantar no Brasil, né? Política externa e tudo mais.
Então, muito interessante, Fernanda. Mas já que a gente está falando agora um pouco de criação de conteúdo, conta pra gente um pouco como que surgiu esse projeto, né, em dupla com consulta que você tem no YouTube, e se você tem outras ambições nessa área de criação de conteúdo, como que você vê o seu papel, né, como internacionalista na criação de conteúdo de uma forma, né, mais acessível, mais democrática. Conta um pouco pra gente o que te motivou a criar esse canal. É exatamente isso, Ana. O canal, ele está agora com um pouco mais de 2 anos, né? Então, um canal que se consolidou e tem tido consistência nesse sentido, né? Então, para quem não conhece, já vou fazer o jabá aqui. Depois Sim. procurem, tem aqui a página no Instagram, em Dupla com Consulta, tá? Evidentemente no YouTube. E foi um projeto que começou pela demanda da sala de aula, dos nossos estudantes. Então, eu sou professora universitária agora já há mais de 10 anos, né? E os meus alunos da graduação e alunos do Lucas também, que é o meu parceiro nesse projeto, o professor Lucas Leite, eles sempre nos diziam, vocês são jovens, são didáticos, são pessoas divertidas na forma de comunicar conteúdo, né? Eles brincavam uma época, diziam que a gente era professor malhação e tal, que tinha todo um espírito, assim, meio cool e tal. Então, eles diziam, poxa, por que vocês não fazem um canal de YouTube? Vão ocupar esses espaços, né? Essas plataformas estão crescendo e tal. A gente acompanhou esse movimento fortemente em outras mídias, como o caso dos podcasts. Tínhamos vários amigos, né? O Felipe, do Xadrez Verbal, o Geraldo e o outro Felipe do Chutando a Escada, que eram pessoas próximas. Então, a gente realmente percebeu que estava havendo uma qualificação dessas mídias, né? Claro que em qualquer lugar, e isso vale para produção de conteúdo online ou para a imprensa tradicional, você vai ter de tudo um pouco, né? Coisas de boa qualidade, coisas de não tão boa qualidade. Mas a gente percebeu que, assim, esse estigma de que o professor só fica dentro da sala de aula e que só fala com seus pares e que só vai no congresso e que só publica em journal e tal, ele não precisava necessariamente persistir. Quer dizer, é muito bom que existam essas pessoas e nós, em alguma medida, também somos essas pessoas, porque a gente também dá aula, a gente também vai no congresso, a gente também publica no journal e a gente também conversa com os nossos pares em grupos de estudo, mas em algum momento, quem sabe nós não pudéssemos colocar essas nossas características que os alunos sempre comentavam a serviço de uma democratização de conhecimento. Então, o que estava em jogo ali era trazer um conteúdo de qualidade, com lastro acadêmico, usar esse espaço como um espaço de promoção científica, inclusive, para tentar combater aquela imagem de que o conhecimento científico só pertence a uma elite meio blasé. Então, a ideia de que dava para ser acadêmico, dava para ter qualidade, comunicar isso de uma forma que as pessoas pudessem entender e ser agradável. Então, o acadêmico como entretenimento, em alguma medida, né? Então, a gente começou a fazer o canal de lá para cá e sempre mantivemos a consistência, como eu disse, né? Nós estamos há 2 anos trabalhando em 200 empregos, como eu falei, mas toda semana, né? De segundas e quintas tem o vídeo lá que a gente fala sobre as coisas, a gente tem as playlists, então quem quer saber sobre carreiras em RI, tem vários vídeos lá entrevistando pessoas de várias áreas. Para quem quer saber sobre alguma área do mundo em particular, quero saber mais sobre Estados Unidos, sobre China, sobre União Europeia, sobre Venezuela, X, né, Oriente Médio, a gente tem lá coisas também. A gente faz recapitulações de conteúdos de sala de aula, então tem playlist sobre teorias de relações internacionais para quem está estudando, conceitos, né? Pessoal, quando está em época de prova, eles usam os vídeos para estudar e a gente sabe que as provas começaram porque os picos de visualização do YouTube, eles vão nas alturas, né? A gente vê que está todo mundo fazendo resumo com os nossos vídeos. Então, assim, veio dessa ideia de democratizar conhecimento e no meio do caminho, com tudo que o mundo começou a enfrentar, veio também a sensação de que era uma contribuição para combater fake news, né? Isso passou a ser o mote do canal. Então, a nossa experiência tem sido muito exitosa, bem sucedida. Hoje a gente consolidou já um público bem fiel. O canal está com quase agora 12 mil inscritos, o que perto das blogueiras de moda é muito pouco, a gente sabe. Mas dá para competir com elas. Mas eu já falei pro Lucas que um dia desses vou ver se eu explico política americana fazendo uma sombra, para ver se assim a gente... make-up and talk, faz um... Pois é, mas assim, mesmo que o nosso nicho seja um nicho mais restrito, né? É um público muito qualificado, são pessoas muito interessadas,
que são assíduos frequentadores do canal, que interagem com a gente. E a gente gosta muito, assim, deu também a oportunidade de trazer os nossos colegas para falar sobre as suas pesquisas. Também nos deu a chance de aprender com pessoas que estão se especializando em coisas que não são do nosso conhecimento. Então, a gente começou assim, tem seguido com o canal, ele está em todas as redes, tem, enfim, Twitter, Instagram, Facebook e, obviamente, YouTube, que é o originário de tudo isso. E agora, nossa intenção para os próximos, né, passos é conseguir também derivar daí uma plataforma de conteúdo para quem queira se aprofundar. Então, quem sabe, ofertando alguns cursos, algumas coisas nesse sentido, né? A gente fez um experimento ano passado, inclusive, com uma parceria, que foi bem legal no contexto das eleições americanas. A gente ofertou um curso sobre um intensivão, assim, de uma semana. Eu participei. Foi então, ótimo. Foi onde a gente se conheceu, né? De política americana e tal. E a gente gostou muito, assim. A gente criou vínculo. Você vê, tô aqui com você hoje, né? Nós fizemos um grupo no WhatsApp também, que está vivo até hoje. O pessoal continua. Achei muito bacana. Pois é, então a nossa ideia é ampliar essa comunidade, né? Tanto pelo conteúdo gratuito, quanto por eventualmente conteúdo pago. Mas eu acho que o espírito no final do dia é funcionar, né? Tanto o EDCC, o nosso canal em dupla com consulta, quanto nós mesmos como profissionais na carreira, como embaixadores da área de relações internacionais no Brasil. É assim que eu me sinto. Eu me sinto assim quando eu entro em sala de aula, eu me sinto assim quando eu falo aqui com você nessa live, eu me sinto assim quando eu represento o Brasil em algum evento do exterior, eu me sinto assim quando eu vou lá na minha reunião de think tank, eu me sinto assim quando eu apareço na TV. É como se cada pequena coisa que a gente fizesse dentro do nosso nicho de especialidade desse uma contribuição para libertar outras pessoas que têm as mesmas vontades que as nossas, né? Para que elas se sintam aptas a abraçar essas vocações. Então, para as pessoas que querem fazer RI, não tenham medo de fazer RI. É possível ser muito feliz em RI. E é um pouco essa mensagem que cada um desses projetos tenta endereçar, né? Qualificar o debate e libertar essas pessoas dessas amarras, às vezes, assim, subjetivas que são criadas. Ai, perfeito, né? Bom, eu acho esse tema maravilhoso. Eu tenho muito orgulho de falar que eu criei o primeiro canal de relações internacionais em português, né? Nós tínhamos sim pessoas fazendo vídeo na época, mas agora no dia 20 de março vai completar 5 anos que eu coloquei o primeiro vídeo lá. E eu justamente eu criei o Internacionalidades, né? Fiz sozinha no meio estava escrevendo a minha dissertação do mestrado, justamente por dois motivos. Primeiro, porque eu não encontrava ninguém falando sobre relações internacionais, apesar de, na época, a gente estar formada há 4, 5 anos, exatamente como você falou, o que você encontrava no YouTube era assim, alguém que filmou a palestra, a aula de um professor, mas uma pessoa sentando, assim, conversando, você não tinha. Você tinha já alguns historiadores, um pessoal falando um pouco de filme, assim, mas sobre a RI a gente não tinha. E principalmente porque eu fiz o estágio, né, na Missão do Brasil junto à ONU em Nova York, e foi quando eu me dei conta da falta de brasileiros na organização, né, que o Brasil é subrepresentado. A minha chefe, que era uma diplomata, uma segunda secretária, a gente organizou um evento para tentar trazer mais brasileiros, e aí eu, querendo estudar para o IPP, também não encontrei nada em português. Tanto que o meu vídeo de 2017 foi o primeiro, eu acho que até hoje é o único, de uma brasileira falando em português sobre o programa de jovens profissionais da ONU. E aí eu sumi um pouco de cena, você manteve a constância, eu por motivos pessoais, acabei ficando sem criar conteúdo por quase 2 anos, voltei e vi que o gap continuou, que ninguém abraçou essa causa, que é democratizar a informação sobre trabalhar na ONU. Porque a ONU me foi apresentada, Fernanda, assim, como uma entidade, sabe? Um lugar, tipo, você vai lá conseguir tirar uma foto. Jamais como um possível empregador, né? Então, até se a gente tiver um tempinho para conversar um pouco sobre isso, que é o foco do meu canal e o foco da minha mentoria, que é justamente ajudar pessoas que queiram ter a sua primeira oportunidade nas Nações Unidas, usando as minhas experiências de trabalho e as minhas experiências como buscadora de oportunidades, que eu tive que aprender como funciona para aquele formulário P11, o Inspira, a entrevista por competência, toda essa coisa bem ONU, eu tive que aprender sozinha. Então, é isso que hoje eu ofereço, né, de forma gratuita também e de forma paga para as pessoas que realmente queiram ter esse serviço. Como que foi para você? Como te foi apresentada a ONU e como que você vê essa defasagem de brasileiros no sistema ONU? Olha, eu acho que você está ocupando um espaço que ele é muito importante de ser ocupado.
E eu compartilho também dessa mesma impressão, né, que você descreveu. A ONU, quando ela é trazida, né, para nós, num primeiro contato das relações internacionais, ela, em geral, vem numa bandeja de prata e ela está coberta com uma redoma daquelas bem inatingíveis, né? Acho que quando você pensa em tocar na redoma, ela deve dar choque, não sei. A maioria dos meus alunos até hoje reproduz um pouco essa narrativa, né? Ah, professor, eu queria trabalhar na ONU, mas a pessoa nem chega a fazer a pesquisa, a tentar entender os pormenores do processo de seleção. Ela abandona muito antes essa ideia, porque parece realmente uma realidade muito distante. E é engraçado, porque se a gente contrapõe essa imagem da ONU como objeto de desejo inalcançável, a realidade de quem nós depois, mais maduros, conhecemos trabalhando na ONU, você conhece com certeza muitas pessoas, assim como eu, ao longo desse caminho, fui encontrando diversas delas. Na verdade, assim, era tudo muito mais simples, né? Eu tenho sempre muito presente a ideia de que são pessoas normais, são pessoas reais, né? Ninguém é brilhante, ninguém tem um QI acima da média, ninguém tem habilidades extraterrestres. Tampouco nós estamos falando aqui de figuras que tenham necessariamente partido de padrinhos políticos. Não é isso, né? É muito mais processuístico, é muito mais horas de dedicação sobre como a coisa acontece. Sim. Inclusive, a experiência que eu tenho com os colegas que eu, ao longo dos anos, cruzei, é de que, embora tenha um UN Careers, que evidentemente oferece vagas e está aí disponível e tal, tem também diferentes formas de acessar, né, as carreiras na ONU. Eu tenho vários amigos que começaram trabalhando na ONU, na verdade, subsidiando, apoiando projetos locais que eram ligados à ONU. Então, é o pessoal que vai comendo pelas beiradas, né? Então, trabalha com uma organização que está associada a um projeto da ONU e vai se tornando tão indispensável no caminho, vai conhecendo o sistema tão por dentro, que em algum momento acaba fagocitado pelo próprio sistema, né? Então, dá para dizer que é simples, é fácil? Não, porque nada é simples, nada é fácil. Não. A gente está falando de uma carreira fundamentalmente global, a gente está dizendo aqui de uma competição que também é de alto nível, é internacional, não vai competir só com a galera do seu bairro, né? Vai competir com os melhores do mundo inteiro. Então, é preciso ter esse pé no chão e não se pode romantizar em relação a isso, porque se preparar é importante, faz a diferença, mas, ao mesmo tempo, tem essa questão de aterrissar, né? Todo mundo começa de algum lugar, seja explorando, como você bem disse, o caminho que te leva a uma carreira tradicional dentro da ONU, por meio do application de uma vaga e tal, ou por meio da realização de um estágio, de um internship ou coisa do tipo, ou seja, trabalhando com essas organizações associadas. Eu percebo que é muito importante conscientizar as pessoas, porque no caso da ONU em particular, a minha sensação é que o principal gargalo é informação. A pessoa não tem as informações, ela romantiza que deve ser algo muito difícil e ela simplesmente abandona o projeto. E aí recorre àquela máxima da onde a gente começou, de que as relações internacionais é uma coisa muito complicada, entendeu? Acho que a ONU é impossível. Eu já escutei muitas pessoas que vêm aqui, Annalise, meu sonho é trabalhar na ONU, mas é impossível. Eu falei assim, gente, não é impossível. Eu vim de Guaianazes, sabe onde que é Guaianazes, amiga? É lá do mundo. E eu cheguei, então... Não fale que é impossível. E é como você falou, né? Eu trabalhei em hotelaria, né, nos últimos anos e acabei voltando, né? Porque o hotel que eu estava trabalhando aqui em Estocolmo fechou. Eu falei, bom, me deu limão, vou fazer uma limonada. Então, vou aproveitar o seguro-desemprego, que é um estado de bem-estar social. Então, eu ganho 1.500 euros para procurar emprego. Então, eu falei, bom, vou pegar esse dinheiro, fazer alguma coisa útil. Você falou, solucionar algum problema, tentar fechar esse gap que ficou aberto. E aí, quando eu estava trabalhando em hotel, eu falo que a ONU é como se fosse um grande hotel, né? Como você falou, o pessoal acha que só dá para acessar o lobby naquela porta giratória grande, com o tapete vermelho. Eu falei, gente, quem trabalha em hotel sabe que dá para entrar pelo restaurante, pelo spa, dá para entrar pela garagem. Tem um monte de forma de você acessar o hotel. Não é só aquela porta, não é só através do secretariado de Nova York, né? Eu trabalhei no PNUD em Brasília, você pode trabalhar, tem escritório do Acnur em São Paulo, né? Então, é realmente desmistificar, né, Fernanda? Que aí fica aquela coisa, não, a ONU em Nova
Nova York, é impossível, inacessível. Não, você tem várias maneiras de você ter várias experiências na ONU também. E às vezes você só quer fazer um estágio e vai ver que nem aquilo também, porque, como você falou, o romanticismo também vai em relação à carreira. Todo mundo acha que vai ser Sérgio Vieira de Mello, vai salvar o mundo. E no final das contas, você pode ter um trabalho bastante burocrático. E aí, é o seu perfil? É isso mesmo que você quer? Então, é isso também que eu tento trazer, sabe? Que nem todo mundo vai lá salvar o mundo e vai morrer pela ONU. É assim, esperamos, né? A gente não quer tragédia, mas não... que a ONU é uma organização, você vai ser um funcionário público internacional, olha o nome, então realmente tem bastante burocracia no trabalho da ONU. E que é isso, tem as dores e as delícias, né? Uma organização como qualquer outra, com pessoas boas, pessoas não tão boas, coisas que funcionam, coisas que não funcionam. Então, a minha grande missão aí é justamente isso, democratizar o acesso à informação, mas também desmistificar muita coisa, sabe, sobre o trabalho internacional, a diplomacia internacional. Eu acho que, inclusive, esse é um ponto que vale para todas as carreiras em RI, porque a área de relações internacionais ela sofre um pouco com aquela síndrome do Ferrero Rocher, né? Aquela antiga propaganda de que Ferrero Rocher era o bombom servido nos grandes encontros diplomáticos, né? Então, a propaganda mostrava um coquetel e aí vinha o garçom carregando a bandeja com os diversos Ferrero Rochers empilhados, aquela coisa glamourizada e tal. E você, tanto quanto eu, que vivemos a carreira de verdade, a gente e os diplomatas, né, que são talvez a expressão máxima daquele tipo de circunstância, nenhum de nós vai negar que isso existe. Existem momentos de glamour, existem momentos de interação e tudo isso são bacanas e são motivadores da carreira também. Em alguma medida foi o que nos impulsionou a sonhar com isso e tal. Mas você tem toda a razão em dizer que é importante colocar o pé no chão, porque nenhuma carreira, né, em qualquer área, ela é apenas o momento do deslumbre, né? Ao contrário, esses são os momentos que ganham destaque justamente porque são especiais, eles não são a rotina. O diplomata de carreira mesmo é aquele que no dia a dia está escrevendo telegrama, lendo documento, fazendo reunião. Hoje em dia nem viajando para fazer reunião, está fazendo Zoom diplomacy, né? Como eles falam. A mesma coisa são os funcionários públicos internacionais, que não só vão ter uma carga de trabalho, uma rotina de trabalho que requer algumas características muito particulares para que se sinta bem, né? Como também vai enfrentar, muitas vezes, a necessidade de contrariar suas próprias premissas de vida. Poxa, eu estou trabalhando na ONU, então aqui todo mundo quer salvar o mundo e defender a paz global. Não é bem assim. Eu tenho várias histórias de colegas que já me contaram um pouco sobre isso, de várias descobertas sobre a natureza humana e as hipocrisias do sistema, que você vai conhecendo quando você está de dentro. E todas as instituições são assim, sim. As internacionais multilaterais também, né? Então, acho que tem muito dessa questão de não romantizar. E aí a gente volta naquilo que falávamos antes, que é sobre a importância da jornada de autoconhecimento, né? Porque, de repente, o camarada diz assim, eu quero trabalhar na ONU. E, nossa, estou balizando o meu desejo de trabalhar na ONU porque eu vou me sentir muito bem estando entre pares importantes e, de repente, convivendo em negociações relevantes e fazendo viagens internacionais. De repente, isso vai ser 5% da sua rotina. Você vai ter um monte de tempo trancado num escritório sem janela, lendo um relatório sobre um tema super específico que você precisa ficar googando cada frase para entender do que se trata. Ou escrevendo um relatório que ninguém vai ler. Também é outra realidade. Pois é, então assim, veja, ninguém aqui está desqualificando o trabalho, pelo contrário, mas é como você falou, né? Existem quantos Sérgio Vieira de Mello? E mesmo no Sérgio Vieira de Mello, se você olhar com lupa, né, como era a vida do Sérgio Vieira de Mello e como são as vidas de todos esses profissionais. Eu escuto com recorrência os meus alunos dizem sempre, professora, eu tive na TV, né? TV tem essa coisa, né, de uma glamourização também. Sim. As pessoas acham bacana e tal, tem visibilidade. E realmente é uma função, assim. Mas eu sempre brinco com os alunos, eu digo, olha, você estava vendo lá quando tudo funciona, mas você não viu tanto que eu tive que estudar para falar aqueles 2 minutos que você assistiu, não foi uma coisa assim, sem preparo, né? Você não viu como é que foi difícil fazer mestrado, fazer doutorado, trabalhando a carga horária que eu trabalho, né? Você não viu que eu não dormia à noite para poder estar ali produzindo aquele conteúdo e no dia seguinte fiquei doente. Então, assim, não é uma questão de desqualificar ou desmerecer ou desmotivar as pessoas, mas em todas as carreiras, mesmo para as pessoas que são vistas como ditas inspirações e tal,
todo mundo é humano e é preciso humanizar o processo. Acho que Exato. falar desses bastidores é uma forma também de trazer as pessoas para essa realidade. Com certeza, com certeza. E eu acompanhei bastante você na época das eleições, né, no seu Instagram. Eu acho que você, até com um pouco o seu lado influenciador, assim, mas você mostrava um pouco a sua jornada, a gente via que você estava horas sem dormir, e eu acho isso também muito bacana. Eu acho que isso é outra parte legal também, né, aqui do Instagram, da gente, claro, é uma rede, assim, que é muito visual, é uma rede mais de entretenimento, mas eu acho muito importante você e outras criadoras e criadores de conteúdo que estão aqui também mostrar essa jornada, né? Mostrar por trás dos bastidores. Né? Eu sempre falo aqui com o pessoal que eu participo às vezes de eventos, de live, que é meia-noite aqui, eu falo, gente, eu tô aqui, sabe? Mas estou aqui para poder fazer num horário legal para o Brasil. Então, justamente isso, né? Assim, mostrar o outro lado. Nós estamos chegando aqui no final da nossa entrevista. Eu sei que você tem um outro compromisso em 10 minutos. Eu não vi nenhuma pergunta, o pessoal está mandando um monte de palminhas, o pessoal está adorando, mas eu não, se teve alguma pergunta, eu perdi, mas acredito que não, Fernanda. Então eu acho que a gente já pode começar a fechar, né? Se você puder fazer as suas considerações finais, já deixando aí. Bom, você teve vários momentos de inspiração aqui, né? Eu acho que aquilo que eu te pedi para você falar das competências, o que é importante, né? Principalmente para os jovens que estão se formando agora, entrando agora na carreira. Eu acho que você falou bastante disso durante aí a entrevista, o bate-papo. Mas se você quiser fazer um fechamento, assim, as considerações finais, deixar uma mensagem aí para os nossos ouvintes. Certamente, Ana. Olha, queria primeiro dizer que foi, né, e está sendo aqui um prazer falar com você, com a sua audiência. Sinto que a gente não tenha podido fazer isso antes, mas espero que esse seja o prenúncio de um futuro bom, que a gente repita essa conversa outras vezes, né? E sempre que você quiser, vai ser uma alegria compartilhar um pouco das experiências, não do lugar de quem fala de cima de um Olimpo, ao contrário, né, do olhar de quem se vê, inclusive, como uma operária fazendo todo dia uma parte desse ofício, né? Então é assim que eu me vejo, eu me sinto muito feliz toda vez que alguém me dá um espaço, uma chance de comunicar isso com as pessoas. Ainda mais na pandemia, em que apesar da gente estar muito presente, você mesma disse, estou em todos os lugares, todo tempo e tal, a gente às vezes se vê também muito solitário, né? Nessa jornada, nesse caminho. Então, eu fico realmente muito grata pela oportunidade e pelo afeto, inclusive, que eu vejo ali no chat, né, nas conversas que o pessoal teve e tem tido com a gente. Então, aproveito também para agradecer, já sabendo que a gente compartilha de um público que realmente é muito bacana. Sim. Em relação a essas competências, habilidades e características, né? Eu fui ao longo da nossa conversa pincelando algumas delas e eu acho que vale a pena, de alguma forma, reforçar essa mensagem, né? Eu diria que, em primeiro lugar, se tivesse que escolher uma palavra para resumir tudo, eu falei várias vezes ela por aqui, não à toa, é autoconhecimento. Autoconhecimento é muito importante. Assim, eu sei que falando de maneira descontextualizada, fica parecendo um papo meio assim, motivador, de autoajuda e tal, mas não é isso, né? Não é isso. Aliás, não à toa que virou um assunto batido, né? Tão importante que virou até batido. Autoconhecimento é a força motriz, é a espinha dorsal das escolhas que a gente faz em termos de carreira, em termos de vida e, enfim, em toda a nossa experiência humana, assim. É preciso saber o que faz sentido para você. Então, se tiver que se perguntar alguma coisa, tem que se perguntar por que sim certas coisas, por que não certas coisas, o que me deixa bem, o que me faz feliz, o que não me faz feliz, que respostas eu gostaria de encontrar para a minha própria atuação no mundo, né? Então, assim, tem muitas coisas que a gente precisa saber sobre a gente mesmo. E antes de ficar fazendo lista de application, de currículo, de vagas em aberto, você precisa saber quem é você na fila do pão e você precisa saber o que você desenvolveu em você que resolva um problema do mundo. Todas as pessoas estão numa jornada bastante caótica. Essa é a história da humanidade. E nessa jornada caótica, elas estão em busca de pessoas que as ajudem a diminuir um pouco essa carga. Seja promovendo e levando a elas algum tipo de conhecimento, seja se colocando à disposição para realizar alguma função. Então, número 1, investir em autoconhecimento. Número 2,
ter clareza sobre qual é o papel do mundo que você desempenha e em que medida você resolve conflitos reais que as pessoas possuam. Dito isso, eu acho que é muito importante a gente ter clareza. Eu não quero ser normativa e ficar dando regra para as pessoas, mas é uma coisa que eu estou falando assim com base numa experiência muito íntima, pessoal mesmo, e desse convívio com os jovens com quem eu trabalho há tantos anos, né? Eu acho que é muito importante a gente se perguntar se nós somos e nos tornamos pessoas interessantes. Porque no final do dia, todo mundo gosta de pessoas interessantes. E aí você vai, né, se questionar o que faz de alguém uma pessoa interessante, né? O que faz de alguém uma pessoa interessante é o que essa pessoa leu, o que essa pessoa experimentou, com quem essa pessoa conviveu, que coisas ela se dispôs a aprender, quais as comidas que ela já provou, né? Eu tive um chefe, e talvez esse seja um conselho que vale a pena reproduzir nesses minutos finais, quando eu estava lá no CSIS, é uma figura maravilhosa com quem eu mantenho contato até hoje, um lobista do alto escalão do Senado americano, né? Atuou muito tempo no Senado americano, fazendo negociações de primeira linha. E ele estava naquela onda da porta giratória, né? E passando por um think tank na época. Eu perguntei a ele no último dia, antes de voltar para o Brasil, eu disse, fulano, se você tivesse que me dar um conselho na vida, né? Qual conselho você me daria? Algum que não deram a você, mas que você gostaria de ter recebido. Aí você conhece a objetividade dos americanos, né? Ele foi pego de surpresa assim, ele parou, pensou, ele ficou meio surpreso com a minha pergunta, ele olhou para mim assim. Aí ele disse: "Já sei, Fernanda, eu vou te dizer um conselho". Aí ele virou para mim e falou: "Toda vez que você tiver vontade de dizer não, diga sim". E esse conceito, esse conselho, que no fundo também é um conceito, foi para mim assim, divisor de águas. É óbvio que ele não está falando aí de cometer nenhuma imprudência, de fazer nada ilícito, não é isso. Mas o que ele estava, no final das contas, sugerindo é que muitas vezes a gente deixa de desenvolver a nossa própria experiência por insegurança, por coisas que a gente acha que ainda nos falta, né? Então, quantas novas experiências, quantos conhecimentos nós poderíamos ter adquirido se a gente não tivesse se autolimitado, se a gente não tivesse se auto-sabotado. Então, aquele não, que no primeiro momento seria muito confortável dizer, porque não ia te colocar numa posição de cobrança e tal, ele é muito perverso depois, porque ele te acomoda, ele te coloca na roda da inércia. E isso, assim, para mim, foi um conselho matador. Então, toda vez que tiver vontade de dizer não, diga sim. E depois de vários anos, eu reencontrei esse meu chefe numa outra circunstância, agora, já recentemente, até na pandemia, né? A gente fez um evento virtual e ele participou. E nesse evento virtual, eu lembrei a ele desse conselho, né? Eu disse, olha só, lembra que uma vez você me deu um conselho? Eu era bem mais nova e nunca esqueci disso e tal. Ele ficou super feliz que eu me lembrava ainda. E ele disse, posso então te dar mais um conselho agora nessa nova fase da vida? Eu falei, claro, pode. Ele disse, então, além de você dizer sim quando der vontade de dizer não, lembre-se sempre que a vida é uma rede e que só existe em comunidade. Então, é muito importante que você desenvolva, preserve, valorize os seus relacionamentos. E eu acho que essa é uma mensagem importante da gente trazer nesse encerramento, porque as pessoas, elas empacotaram de um jeito, assim, muito simplista essa história de networking, né? Então, virou assim, poxa, networking, eu tenho que adicionar todo mundo no LinkedIn e distribuir cartão em final de palestra, né? Mas no final do dia, não é nada disso. Aliás, quem faz isso, na minha opinião, soa até um pouco esquisito, porque fica artificial, fica uma coisa, assim, desinteressante, né? Então, quando a gente está falando em criar relacionamentos, em desenvolver uma rede, a gente está falando em criar vínculos genuínos, né? Em se aproximar de pessoas que compartilham valores, visões de mundo, interesses reais e tentar, de alguma forma, oferecer para essas pessoas algo que faça sentido para elas, na medida em que também você pode, como contrapartida, se beneficiar de algo que aquela pessoa tem a oferecer. Eu aprendi que na vida vale muito mais a pena a gente estar cercado de pessoas melhores do que a gente do que de pessoas piores do que a gente. Quando a gente está entre pessoas piores do que a gente, é mais confortável, porque a gente sempre vai ser enaltecido como aquele que é o ego, né? Faz bem, é uma massagem permanente pro ego. Mas isso é muito, de novo, perverso, né? Assim como falar os nãos lá atrás eram só no começo confortáveis, mas depois eram perigosos. A gente precisa se desafiar e o efeito que os nossos pares desempenham na convivência é um efeito
muito importante, muito importante. Então, assim, resumo da ópera, né? Autoconhecimento, uma jornada de dedicação ao autoconhecimento. Eu diria que também a importância de sempre pensar sobre como é possível desenvolver habilidades para ser mais interessante, essa versatilidade da interessância, né? De se permitir coisas diferentes, coisas novas. E aí, claro, de novo, dizer sim quando a vontade é dizer não, tratar a vida como uma vida de redes de relacionamentos e, no final das contas, com base em tudo isso, tentar se colocar como um agente de transformação da realidade. Eu acho que esses seriam os conselhos que eu daria. Eu poderia ir para um nível técnico mais específico, olha, saiba falar bem o inglês, no caso de relações internacionais. Poderia dizer, pessoal, leiam os clássicos, pessoal, façam pós-graduação, nunca deixem de estudar. Isso tudo é válido e é verdade também. Mas eu acho que são só os instrumentos e as ferramentas que a gente saca para utilizar quando a gente já fez esse caminho mais subjetivo muito antes, assim. Eu, como eu te disse, fui fazer relações internacionais sem nunca ter entrado num avião, né? Hoje, quando eu converso com os meus alunos, eu tenho lá os mapinhas de viagem, os alunos ficam entusiasmados, professores, conhecem o mundo inteiro e tal, não sei o quê. Eu sempre digo a eles, eu não sou mais especial do que ninguém, eu não tinha mais dinheiro do que ninguém, eu não tinha mais contatos do que ninguém, eu não fiz nada diferente do que ninguém, eu simplesmente acreditei que era possível fazer a diferença e trabalhei muito para isso, porque também só acreditar, mas não se dedicar a fazer acontecer, vira de novo aquela utopia, né, Ana, que a gente falou desde o início. Sim. Perfeito. E o timing perfeito, né? Ótimo. Não, muito obrigada, Fernanda. E exatamente isso. Inclusive, o primeiro tópico lá da minha mentoria é o autoconhecimento. O primeiro mês, a primeira tarefa, tenho aqui, tô vendo a Márcia aqui, tô vendo alguns dos meus mentorados aqui, é justamente assim. Eu fiquei um pouco assim, ai meu Deus, vai soar tão clichê, né? Eu não quero soar assim, tipo coach de carreira, porque não é essa a ideia, não é o objetivo. Mas eu falei, mas não tem como escapar. A gente precisa fazer, a gente precisa sentar. E outra coisa também, né, Fernanda? Tá sempre fazendo, porque a gente também tá sempre se reinventando, se tornando mais interessante à medida que a gente se abre. Eu tô aqui abrindo a minha empresa na Suécia. Imagina, eu nunca empreendi na vida, tive que escrever um business model em sueco. Jesus, eu vou te contar um dia como que foi isso. Então, assim, e a minha vontade foi dizer não, né? Exatamente como você disse. Eu falei, não vou conseguir, nunca escrevi business model nem em português, como que eu vou escrever em sueco, a minha pior língua? Enfim, mas é isso mesmo, como mulheres, principalmente, a gente ter essa ousadia mesmo de ir lá, não, é para escrever plano de negócio em sueco, daqui que eu escrevo essa porcaria. Ir lá, escrever e mandar do jeito que você conseguir mandar, sem, né, ficar aí buscando perfeccionismo, que às vezes acaba travando também. Então, Ana, deixa eu só fazer um comentário rápido. Eu sei que a gente já está em cima do tempo, mas é porque você me lembrou de uma passagem muito importante, já que eu estou falando dos mentores, das pessoas impactantes da vida, de gente que me falou frases relevantes e tal. claro. E eu me lembrei de duas outras frases que outras pessoas diferentes me disseram e que talvez valha a pena passar para frente aqui para nossa audiência. Uma delas foi relacionada a essa questão de gênero. Eu tive um chefe que uma vez disse para mim assim, sabe qual é a sua melhor característica? E eu disse para ele, qual? Ele respondeu para mim, você é uma mulher que interrompe. E eu disse para ele, nossa, mas ser uma mulher que interrompe no primeiro momento soa um pouco esquisito, parece que eu sou mal educada, né? Tô interrompendo as pessoas. Ele disse, não interprete desse jeito. Você é uma mulher que tem voz, uma pessoa que se impõe, né? E eu acho que, principalmente para as moças, né? E pessoas aqui do sexo feminino que estão nos acompanhando, enfim, eu acho que esse é um papel importante da gente marcar, né? Porque tem desafios que são particulares dentro das carreiras a partir do gênero. E, além disso, queria também dividir um outro comentário. Uma vez eu estava um pouco assim desassolada sobre a vida, o Brasil e tal, e aí eu comentei com uma figura importante dessas que a gente tem aqui no país, estava conversando com ele, fiz um comentário e falei assim, é complicado às vezes fazer planos de longo prazo, né? Fiz esse comentário, ele olhou para mim e falou assim, olha, se você parar para pensar, o longo prazo nada mais é do que uma sucessão de curtos prazos. Então, às vezes, a gente se paralisa olhando para aquele lugar, no Olimpo, onde a gente quer chegar. É importante ter um lugar para querer chegar, né? As metas, elas são importantes. Mas elas precisam estar tangibilizadas no curto prazo. Então, tem que pegar aquela grande meta, do tipo trabalhar na ONU, e fatiar e botar isso no dia de hoje. O que é que eu estou fazendo hoje
para chegar lá em cima do Monte do Olimpo, onde é trabalhar na ONU, entendeu? Eu acho que isso é bem legal. Como dizem os poetas, né? 95% do tempo transpiração, só os outros 5 é que são inspiração. Perfeito, exatamente isso, exatamente isso. Muito obrigada. Olha, já fica o convite aqui para a gente marcar mais bate-papos como esse, viu? Por favor, volte. Quem sabe a gente faz até alguma coisa lá no Dupla com Consulta. Estou também aberta a convites, já que é para se interromper, se jogar, se convidar. Então, já estou aí, já digo que estou aberta. E, bom, acho que é isso, pessoal. Quero agradecer também os comentários, todo mundo aqui, todo mundo em êxtase, todo mundo muito feliz aqui com o nosso bate-papo. Muito obrigada, Fernanda. Boa noite para vocês e espero que a gente se veja em breve de novo. É isso aí, Ana. Obrigada pelo convite de novo. O pessoal que está aqui nos acompanhando, sejam bem-vindos aí em todas as redes. Estou em todas elas. Estou no Twitter, estou aqui no Instagram, no canal em Dupla com Consulta. A Ana já está publicamente, ao vivo aqui convidada. Vai ser um enorme prazer gravar com ela no Em Dupla com Consulta. Depois eu vou escrever para ela para a gente combinar essa logística. Mas então depois vocês vão lá assistir a Ana também. O pessoal todo do canal da Ana é bem-vindo por lá. E sempre que puder ajudar, estarei aqui. Aliás, as colunas na UOL saem sempre às quintas-feiras, logo cedinho, né? 4 da manhã estão lá. E são abertas, né, Fernanda? Não precisa ser assinante, não, né? Não. Super no espírito da democratização. Então, são abertas. Se vocês botarem no Google meu nome lá, vai aparecer. Por enquanto, tem 2 textos que eu comecei semana passada, minha coluna é de quinta-feira. O primeiro texto foi sobre o Brasil e o momento da política externa que a gente está vivendo, um texto que gerou bastante polêmica, inclusive, recomendo que vocês leiam, depois me deem o feedback, né? E depois, com a invasão da Síria, recentemente pelo Biden, escrevi um texto extraordinário. Amanhã vai sair um texto sobre a China. Spoiler, ninguém sabe ainda, amanhã está lá um texto sobre a China. Opa. Todo mundo super convidado para acompanhar, criticar, comentar, enfim, vai ser um prazer. Perfeito. Eu ia te perguntar se era só para assinante ou se é aberto para todo mundo. Perfeito. Então, galera, olha, não tem desculpa para não ler, não precisa ser assinante. Perfeito. Isso aí, Ana, obrigada. Uma alegria, boa sorte para você. Que o seu caminho seja sempre de flores. E para todo mundo que está aqui com a gente. E até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Obrigada.